Prezados amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Casa de Jesus, situado no bairro de Benfica, na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Vida Feliz, de autoria do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Escolhemos a lição de número 199 porque ela fala de temas altamente complexos. Ela inicia com o pessimismo, continua com a exploração das potências da alma e propõe no final uma virada que é o otimismo. Vamos ver como está o primeiro parágrafo. Ela diz: nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. Como dissemos, o pessimismo é uma questão altamente complexa, em diversas causas. Uma delas é a do meio em que a pessoa vive. A outra é a formação que ela teve. E uma outra causa do pessimismo é resultante das frustrações que ela teve ao longo de sua vida para alcançar um determinado objetivo, mas que essas mesmas frustrações também têm os seus aspectos diferentes. Pode ser resultante de uma maneira incorreta de se buscar esse objetivo, como pode ser também uma forma dela se reajustar perante a lei divina, porque malbaratou numa vida anterior as oportunidades que teve e agora está encontrando uma situação mais dificultosa. A outra abordagem, também muito interessante e complexa, é a questão filosófica. É claro que a nossa autora espiritual não aborda isto com profundidade, mas ela fala com simplicidade e de forma clara e satisfatória. Mas também não é o propósito do nosso trabalho na Casa de Jesus. Mas como o pessimismo ele influenciou milhões de corações e mentes ao longo da nossa história, nós vamos falar rapidamente sobre essa questão. O professor Ney Lobo, que era um profundo estudioso das questões da filosofia, um respeitável pesquisador, escreveu uma obra muito densa, em 4 volumes, intitulada Filosofia Espírita da Educação, onde ele lista as diversas escolas antropológicas ao longo da humanidade e as apresenta tais quais elas são. E através de uma argumentação muito sólida, ele faz uma análise crítica delas à luz da doutrina espírita. No caso do pessimismo, ele foi criado no século XIX pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que dizia que nós vivemos no pior dos mundos, que o ser humano vive neste mundo para sofrer, a ponto de ele se irritar muito quando via uma mulher grávida. Ele dizia que as mulheres colocavam no mundo os homens para passar pelo sofrimento. E ele teve muitos seguidores que deram outras conotações à escola pessimista antropológica. Um deles foi Nietzsche, que escreveu uma obra intitulada O Anticristo, e esta obra
ela tem um nome muito mais extenso, mas assim ficou conhecido, onde ele faz críticas mordazes contra a figura de Jesus de Nazaré, afirmando que ele buscava apoiar o sofrimento e a dor em detrimento do prazer que deveria ser a nossa busca no nosso mundo. Escreveu ainda um outro livro também que teve grande influência, chamado Assim Falou ou Assim Falava Zaratustra. E nesse livro ele apresentava como ideal humano o super-homem. Nada a ver com aquele super-herói das escolas, dos quadrinhos. Muito embora essa figura do super-herói provavelmente deve ter sido inspirado nele mesmo. Mas o super-homem de Nietzsche é aquele ser que se predomina sobre os outros, que os subjuga, os explora. Esse é o ideal do homem na Terra. Além disso, ele faz nesse livro uma apologia à pretensa superioridade da raça ariana, e isto colaborou para o surgimento do Partido Nacional Socialista, o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha, cujas consequências nós sabemos muito bem. Nietzsche teve como pupilo principal ninguém mais, ninguém menos do que Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E segundo Ney Lobo, Freud foi o mais radical dos pessimistas. Ele dizia que a criança nasce egoísta, má e pervertida. Durma-se com um barulho desses. Um outro pensador pessimista, chamado Thomas Hobbes, afirmava que o homem é o lobo do próprio homem. Na verdade, este pensamento não era dele, ele o vulgarizou. Esse pensamento foi dado por um outro filósofo chamado Plauto, que viveu há 250 anos antes de Cristo. E essa frase é conhecida em latim desta forma: Homus hominis lupus, que quer dizer o homem é o lobo do próprio homem. Isso porque quando não há caça, os lobos têm a tendência de se devorarem mutuamente. A seguir, ela diz: o que os outros conseguem através do trabalho, obterás também se tiveres paciência e perseverança. Existe uma passagem em João, no capítulo 14, versículos 12 a 14, em que ele diz: aquele que crê em mim fará as coisas que faço, e as fará melhor. Notem as potencialidades que o Mestre mostra que nós temos, ratificando outras passagens, como a que ele diz: sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Não pretendas iniciar a vida por onde os outros estão concluindo. Parece aqui que a nossa irmã Joana de Ângeles está falando o óbvio e ululante, mas esta é uma realidade que existe. Tem pessoas que são capazes de abrir um consultório de advocacia e depois ir estudar direito, ou um consultório de medicina e depois ir para a faculdade, e exploram essas profissões e conseguem ganhar muito dinheiro com isso. São chamados charlatães.
e o fim deles a gente sabe que não é muito bom. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. Isso aconteceu com Pasteur, o inventor da vacina antirrábica. Para conseguir o seu intento, ele fracassou inúmeras vezes. Fez inúmeras tentativas, a ponto de muitos dos seus familiares e amigos tentarem dissuadi-lo do seu intento. Mas ele sabia que ele poderia conseguir. E ele foi eliminando os seus erros e aprimorando os seus acertos e finalmente conseguiu atingir o seu objetivo. Ele é responsável também por muitas outras invenções, dentre elas aquela que nós conhecemos como o leite longa-vida, ou leite pasteurizado, em homenagem ao seu nome. Foi uma técnica que ele descobriu, que ele inventou para eliminar os micro-organismos responsáveis pela degradação do leite. E com isso ele conseguiu dar maior tempo de vida útil a esse tipo de alimento. O fracasso sempre ensina o modo como não se devem fazer as coisas. É ainda Pasteur que serve de exemplo. Ele utilizava eliminar os seus fracassos e aprimorar os seus acertos, conforme dissemos. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala-nos das potências da alma que nós possuímos, e ele destaca a vontade como a mais poderosa das potências da alma que nós possuímos. Quando nós colocamos a nossa vontade, a nossa força de vontade para alcançarmos um determinado objetivo, nós iremos conseguir. É preciso o esforço íntimo, é preciso colocar a vontade em ação e aí nós obteremos sucesso. Finalmente, ela encerra dando para nós a virada. Ela fala: insiste no teu serviço com otimismo. Notem que ela começou com pessimismo e ela termina: insiste o teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido serão 24 horas que ganhaste. A este respeito, existe uma passagem sensacional também no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 34, onde o evangelista diz assim, que Jesus estava fazendo as suas prédicas, as suas curas, as suas maravilhas, que deixavam aquelas pessoas, aquela multidão maravilhada. Só que no entorno havia uma outra multidão. Eram judeus, com os seus corações, os seus olhos repletos de ódios, com a vontade clara de matar o mestre a pedradas. E eles foram se aproximando, e tomaram o lugar da multidão que acompanhava Jesus. Quando o mestre se viu cercado, mostrando bastante serenidade, altivez, intimorato diante deles, aguardou o que eles iriam dizer. Mas eles não fizeram perguntas para não ficarem como na situação que acontecia com os escribas e fariseus. Eles já foram direto ao assunto. Eles disseram assim: não te apedrejamos por alguma obra boa.
eles reconheciam que o que Jesus fazia era bom. Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, sois deuses? Com isto, Jesus estava se reportando ao Velho Testamento, onde um dos patriarcas mais cultuados pelos judeus, Davi, no Salmo 82, versículo 6, dizia: vós sois deuses. Eles se viram pegos de surpresa, mais uma vez, porque se apedrejassem a Jesus, estariam apedrejando também, moralmente, o seu patriarca, Davi. Estariam apedrejando a lei que eles deviam seguir. E com isso, foram largando as suas pedras e dando meia volta, deixando para, em outra oportunidade, poder levar Jesus à crucificação. Mas não havia ainda chegado o dia de tal acontecimento. Jesus precisava concluir o seu messianato. Estamos dizendo isto porque Jesus ali demonstra a sua força íntima. Ele estava seguro daquilo que ele queria e não demonstrou medo de nenhuma situação. A sua fé, a sua submissão a Deus eram inquebrantáveis. Notem que temos essas mesmas virtudes que ele possui, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto quer dizer que nós trazemos dentro de nós os mesmos atributos divinos. Vamos encerrar essa parte que nos cabe lendo uma poesia muito linda desse livro aqui, Parnaso de Além-Túmulo, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, que foi ditado pelo espírito Castro Alves, intitulada Marchemos. É um pouquinho longa, mas vale a pena atentarmos para a sua leitura. Diz Castro Alves através de Chico Xavier: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades das verdades, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai no solo, fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopro dos escultores, transmutando a pedra em flores, em carraras de eleição. E notem com bastante atenção essa estrofe muito linda. É a dor que, através dos anos,
dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos da virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. E notem ainda, é o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Paz e luz com Jesus.